desde que eu assumi o sindicato, né? A gente acompanha, né, os plantões que ocorrem, né, no sindicato e sempre está vindo, por exemplo, para acessar o jurídico, alguém que tem um problema jurídico, mas também que tem um problema de adoecimento, né? Então, tanto no município como no estado. No município, que são mais de 90 unidades, né, mais de 90 serviços que a gente visita, né, a gente sempre encontra algum tipo de relato de violência, né, que servidores e servidoras sofrem por parte de gerentes de distritos, diretores de unidade, né. Ultimamente, por exemplo, até uma diretora do nosso sindicato foi vítima de agressão de um diretor de uma unidade, né, que levou ao adoecimento. Então, veja bem, esse é um problema só do servidor que está no seu local de trabalho, mas inclusive nós que estamos dentro do sindicato, né, a gente toma contato com essas situações e a gente também sofre, né, com essa situação dos servidores, né, e nós também somos parte desse processo, né, de adoecimento, né, que ocorre. Meu nome é Sandra Lúcia de Lima, tenho 49 anos de idade, sou agente de saúde readaptada e eu adoeci no meu local de trabalho. Meu nome é Derjane Teixeira, tenho 34 anos, sou técnico de enfermagem. O meu processo de adoecimento começou em 2006 no ambiente de trabalho. Um dos fatores que causa o adoecimento dos trabalhadores é o fator emocional, como é o caso do assédio. Aqui no município de Natal existe um dos locais onde ocorre bastante assédio moral, que é o caso da UPA Esperança, que recentemente os trabalhadores participaram de um ato no dia 13 de agosto, promovido pelo Sinsaúde, e logo após a participação em massa desses trabalhadores, eles foram intimidados pela direção a comparecer a uma reunião no dia seguinte, o dia 14, o qual eu estive lá a convite dos trabalhadores para fazer a defesa deles, e sofri assédio junto com eles, né? Não só o assédio coletivo, mas também caracterizou-se uma prática antissindical. E quando o trabalhador ele é proibido de participar das atividades sindicais, é ameaçado, como do tipo de estar em estágio probatório, por exemplo, isso caracteriza um fator de assédio moral e causa o adoecimento dos trabalhadores. O assédio moral é uma violência psicológica sofrida pelo trabalhador no seu ambiente de trabalho, que o leva ao sofrimento, né, e ao adoecimento. Ele se caracteriza pode ser do chefe, né, ascendente, ou entre os colegas, né, que isso é uma coisa que pode ser constante, repetitiva e faz com que a pessoa não queira nem ir mais ao ambiente de trabalho. Tudo começou durante a greve. Todo plantão que eu era responsável de tirar a quantidade específica de acordo com a escala, eu recebia ameaças tanto da enfermeira do setor como da enfermeira geral. As ameaças eram que se algum paciente viesse a falecer, ou se a equipe que ficasse, que seria 50%, não desse conta do serviço e viesse a prejudicar algum paciente, eu seria culpada pela morte de algum paciente ou alguma outra coisa que viesse a acontecer. Eu também percebi que a enfermeira ela tinha uma comunicação com o restante da equipe. Por ser um pessoal de mais idade, eles não aceitavam muito a greve, nem queriam que eu fosse também participar da greve também. Então, daí começou eu senti uns sintomas que eu não sentia antes, que era diarreia, não dormia, chorava, taquicardia. Sempre um plantão antes, uma noite antes de trabalhar, eu já começava a sentir isso. Então, eu tinha que subir muitas escadas, andar muitos quilômetros, era distante da unidade para o setor que eu tinha que ir. Então isso começou a prejudicar meu joelho, que eu tenho alguns problemas no meu joelho, inclusive um linfoma.
E com isso também, infelizmente, eu sofri uma perseguição por parte da gestora local. E foi a junção de outros problemas, eu não resisti e, infelizmente, tentei o suicídio por 5 vezes. Os casos de depressão aumentaram em 18% em 10 anos, segundo a Organização Mundial de Saúde. E grande parte disso se deve ao assédio moral sofrido pelos trabalhadores no seu ambiente de trabalho. Olha, é um quadro bastante difícil, dado inclusive a questão da falta de incentivo e de uma política pública clara de compromisso com os trabalhadores, com os servidores. Nós temos uma recessão muito grande, os trabalhadores há 14 anos sem nenhum reajuste, tipo de reajuste, e obviamente que isso implica na sua questão da sua saúde, do seu bem-estar, né? Tanto psíquico como social. Nós vemos uma situação em que o servidor tem segurado toda essa situação dos usuários que chegam aos nossos serviços, né? Se você imaginar hoje, tem crescido cada vez mais o número de pessoas, né, de usuários que procuram a nossa rede, né? Então essa rede cada vez mais inflada e o governo cada vez mais retirando recursos para o sistema financeiro. É isso que tem ocorrido. Então, nessa situação, os servidores têm adoecido. As condições de trabalho, tanto no estado como no município, elas são muito péssimas, né? Porque hoje nós convivemos com um número muito reduzido de servidores. Então você ocorre situações onde as equipes são cada vez mínimas, né? Para uma quantidade de trabalho que é sempre crescente. Então, por exemplo, Maternidade Araquém, todas as equipes funcionam com um quantitativo mínimo de pessoas para fazer o atendimento. No Hospital Municipal, a mesma coisa. E no Hospital Municipal a gente tem um agravante na abertura de um serviço de ortopedia com apenas 2 profissionais técnicos de enfermagem, né? E que não dá conta do estresse, né, provocado por aquele serviço, né, ambulatorial que abriu recentemente. Nas unidades básicas, todas elas convivem com falta de servidor. Então, por exemplo, Felipe Camarão 3 é uma unidade que funciona numa casa e em containers, né? Veja só onde é que os trabalhadores, né, trabalham, em que condições. Então a gente convive, né, nessa situação que termina, né, caindo, muitas pessoas terminam sendo levadas ao adoecimento. Eu era sempre uma pessoa sorridente, só que esse sorriso era muito falso. Eu passava para as pessoas que eu era uma pessoa feliz, mas no meu eu não tinha felicidade nenhuma, eu não era feliz. Sempre que as amigas minhas falavam que eu era feliz, eu dizia, não quero a minha felicidade, porque eu sabia o que eu sentia dentro de mim. Eu não tinha felicidade, porque eu tinha uma tristeza enorme. E como meu esposo estava sempre ali, de sentinela, então teve um dia que eu saí pronta para trabalhar, toda arrumada, e no vacilo que ele deu, que ele ia me deixar, como até hoje ele vai me deixar, eu fui a pé para Ponte Nilton Navarro e saí destinada a fazer isso. Só que um gari prestou atenção que eu não estava bem, e quando eu comecei a subir nas grades, na 3ª grade minha sandália não subia, e foi o tempo que ele, desesperado, foi chamar os bombeiros. E ele lá de baixo, desesperado, quando eu olhei só vi aquela pessoa desesperada. Deixa que por trás de mim estavam os bombeiros, bem calmo, porque ele sabia que qualquer impulso deles eu pulava. E aí foi quando me levaram para um médico psiquiatra, que eu já fazia acompanhamento, mas quando ele me deu atestado, a médica da prefeitura, que aceita os laudos lá da junta médica, disse que eu tinha que fazer acompanhamento no CAPS, porque lá é o lugar das pessoas com esse grau,
com essa intensidade de... Olha, nós tivemos procurando o Instituto de Previdência do Estado para que a gente pudesse ter esses dados estatísticos, para que a gente pudesse ter um quadro mais geral de qual é a real situação de servidores do ponto de vista do adoecimento. Então, procuramos tanto o governo Fátima, no Instituto de Previdência do Estado, como o Instituto de Previdência, o Previnato de Natal, do governo do prefeito Álvaro Dias, e nós não conseguimos esses dados, né? Na entrevista que nós procuramos fazer lá no setor, que não existe esses dados, não tem estatísticas. O que alegam é que não tem computadores, que a estrutura ainda é muito antiga e que eles ainda não reorganizaram isso. A gente não sabe se é essa questão ou que esses dados estão sendo omitidos. O que a gente sabe, na certeza, é que o número é cada dia maior, o número de adoecimentos nos locais de trabalho. Todos os governos, eles são responsáveis, porque não existe uma política de atenção, não existe uma política de saúde para o trabalhador. Eles dizem que existe, mas na verdade, no concreto, o servidor público hoje, ele é desassistido. E pior, né? Na nossa busca, né, na construção desse seminário, a gente não consegue nem ter acesso aos dados reais de adoecimento. E a gente sabe, por exemplo, que no município de Natal, nós tivemos casos de suicídio, casos de todo tipo de afastamento. E o governo do Estado, nem o governo do Estado, nem o governo municipal, nem os governos dos municípios também, nenhum desses governos, né, dá atenção ao problema do adoecimento dos servidores, né, dos trabalhadores como um todo. Esse ano de 2019, infelizmente, foi um ano de muitas perdas, principalmente na área da enfermagem. Nós tivemos perdas por causa da depressão e não queremos que isso continue acontecendo com ninguém, principalmente na nossa área, onde é uma área muito pesada. Então, é importante mencionar e deixar claro que essa doença ela é perigosa e que a gente não estamos sozinhos, nós temos uns aos outros. E eu tenho certeza que muita gente me conhece e eu quero deixar esse recado para vocês. Não se deixem abalar por governo, nem por chefe. Nós temos um sindicato forte, nós temos um advogados excelentes. Não baixem a cabeça, procurem seus direitos. Quantos amigos eu vi chorarem, adoecerem, com tantos mais anos de trabalho do que eu. E eu deixo esse recado para vocês, colegas. O sindicato está aí, procure, não se deixe abater.